Começa em mim. Beleza, já tá em você. Tá? Bora? Bora. Boa gravação pra nós. Boa gravação. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia e tô aqui com meu amigo Carlos Ruas. Olá, pessoal. Carlos Ruas, Oi. hoje falaremos de putaria. Tirem as crianças da sala. Não mostre isso pros seus filhos, ou Não, mostre. mostre porque aqui tem ciência. Aqui tem ciência, a gente vai falar do ponto de vista científico. Biológico. Biológico. Veja bem. Então hoje é outro vídeo sobre pinto. Vocês gostaram dos pintos bizarros? Mas esse não é sobre pinto. mas Vocês pediram mais pintos? vai ter em algum momento, mas esse aqui não é sobre pinto. Não é sobre pinto, mas Não. tem uma temática similar, Sim, científica, perfeito. biológica. Biológica, de um Sobre- especialista em sexo. E trouxemos aqui um especialista em sexo e natureza. Exatamente. Porque a gente, às vezes, acha que vulgariza ou sacaneia, mas existe muita biologia evolutiva curiosíssima nessa questão da reprodução da Perfeito. natureza. E que é uma coisa que gera curiosidade. Uhum. Né? Quando a gente fez o vídeo dos pintos, que é um pinto mais inusitado e carnavalesco que outro, aí você fica, gente, mas Deus é criativo, né? lógico. Ele estava, né, empolgado nesse Sim, dia, sim, né? Então, assim, poxa, que legal que seria entender biologicamente, Evolutivamente, acho que isso é mais evolutivamente, importante. toda essa variedade, né? E a gente trouxe Glauco Machado. Tudo bem com você, cara? Prazer enorme estar aqui, gente. O melhor é a gente falando besteira e vocês já dando risada no fundo. E o Glauco, biólogo, a gente se conhece há 15 anos. Muito tempo, sim. Desde a Unicamp. E o Glauco, Ah, professor da USP, olha, é. especialista em sexo e putaria. Olha só. Não, mas calma. Essa Profissional do balbúrdia, sexo. Profissional do sexo. essa balbúrdia nas universidades. Bem que aqueles caras diziam. E olha o que os nossos filhos, onde eles estão indo. Perfeito. Os lugares que eles estão frequentando. Perfeito. Antes da gente entrar no tema de hoje, acho que seria legal a gente explicar para as pessoas, em primeiro lugar, por que você, e aí agora, e não é só você, eu acho mó legal isso, porque essas questões de... Eu vou fazer uma pergunta antes. Antes de perguntar isso para você. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de sexo muito do nosso ponto de vista e do ponto de vista da nossa visão, muitas vezes influenciada por religião do mundo. Uhum. E sexo, no sentido biológico da coisa, é um negócio muito mais simples em alguns aspectos, do ponto de vista moral, por exemplo, Uhum. e muito mais complexo em outros aspectos, do ponto de vista de complexidade de comportamentos, tipos, formas e assim por diante. Uhum. Eu sei que não é o que a gente combinou, mas eu acabei de pensar nisso. Como que você, humano, Uhum. quando você começa a estudar sexo lá atrás, começa a estudar reprodução lá atrás, faz para quebrar essa barreirinha de a sua... Eu sei que isso é impossível, mas a sua percepção em relação àquilo que você está estudando, não contaminar aquilo que você está estudando. Porque a gente vai falar de algumas coisas que, no nosso tabu, são muito pesadas Sim. hoje, no vídeo de agora. Uhum. Mas que são coisas que acontecem na natureza, normalmente nas espécies que são estudadas. Uhum. Você consegue separar bem e sempre conseguiu? Não sei se a minha pergunta faz sentido. Não, super faz. Eu acho que antes de começar, a gente precisa fazer uma distinção que é importante. É que a palavra sexo, em português, ela tem 3 acepções possíveis. E no dia a dia, a gente mistura as 3 livremente. Uhum. E eu acho que se a gente for falar de uma maneira um pouco mais rigorosa, são 3 coisas razoavelmente diferentes. Legal, explica isso pra gente. A primeira delas é sexo como sinônimo de reprodução sexuada, como sinônimo de recombinação genética. Legal. Então, você tem um embaralhamento de material genético dentro de uma espécie para formar gametas, e esses gametas se juntarem e formar um novo indivíduo. Então, aqui a gente teria sexo como sinônimo de reprodução sexuada. Perfeito. Ok, eu acho que isso é a acepção que a maior parte das pessoas passa batido e não está na cabeça das pessoas. Isso é Não coisa tá- de biólogo, né? Isso é bizarrice de biólogo, não está no radar. Mas as outras 2 estão. E uma delas é o sexo como o ato sexual, como sinônimo de cópula, como sinônimo de acasalamento. É isso que muitas pessoas falam. E, desgraçadamente, a gente ainda tem sexo como sinônimo de gênero. O sexo biológico, Verdade. o sexo masculino e o sexo feminino. Então, tudo isso se mistura, e aí isso
ajuda a fomentar alguma polêmica. Então, de partida tem isso. A língua portuguesa é tão complexa, tem tanta variabilidade, por que Podia ter palavras diferentes, podia dar outra né? palavra, né? Qual é o seu sexo, masculino ou feminino? Qual o seu gênero? É. Qual é o seu gênero? Podia, né, usar outro termo. Mas daí né? gênero a gente descola do sexo biológico por uma questão... Em humanos. Em humanos, porque em outros organismos essa descolar talvez não faça tanto sentido. Pois é. Então, mas voltando para sua pergunta, isso foi só uma breve digressão. Para ser absolutamente honesto, quando a gente começa... Eu comecei a estudar sexo quando eu estava na graduação, cara. Tá. Então, eu estava no 2º ano da graduação. Você imagina que o nível de ingenuidade e de não saber onde estava o meu nariz era monstruoso. Uhum. Então, com toda sinceridade do planeta, eu confesso que essas perguntas que você fez é muito madura. Elas Isso são não estava muito no meu radar, cara. Você não conseguia nem pensar com Não essa estava. complexidade. Então, assim, eu entrei numa caverna, encontrei um bicho que eu nem tinha tido aula ainda Tá. do que era um opilião, um aracnídeo. Assim, foi um pós-graduando que me apontou e me disse o que era. Para mim, aquilo ali, eu não sabia o que era. Então, eu estava literalmente entrando num ambiente diferente, que é uma caverna, conhecendo um organismo diferente. Então, cara, é quase como ter contato com um organismo alienígena. E ele tem uma característica meio alienígena É, também. Né? A gente tá colocando aqui na tela, é uma aranha, entre aspas, porque é do mesmo grupo, mas meio estranha, É né? muito Um bicho diferente. muito diferente. Mas qual que é o nome do grupo? Em português, o pessoal chama de opilião, mas também Olha lá, ó. Aquele bicho ali, ó. Opilião. Isso não é uma aranha. Não, isso não é uma aranha, isso é um opilião. Aranha vai ter cintura sempre. Então vai ter uma parte que seria uma cabeça e uma parte que seria a bunda, separado por uma cinturinha. Opilião é um monobloco, tá vendo? Isso, olha lá, Nunca viu? tem cintura. Então para eu diferenciar um aracnídeo... Não, isso é um aracnídeo. Isso é um aracnídeo. Isso é um aracnídeo. Tá. Dentro do Dos aracnídeos, aracnídeos, aí você isso. tem, tipo, a aranha, o grupo das aranhas e o grupo dos opilhões. E os Isso. escorpiões e os ácaros. Escorpião é um Aracnídeo. Aracnídeo Aracnídeo. também. também. É. Aí tem esse que são os opilhões. Que eles não Isso. têm cintura. Não Isso. tem cintura, são monobloco. Parece uma No aranha no- monobloco. Não rebola. Não, É. não faz teia, não tem veneno. Tem um cheiro engraçado. E se você apertar, ele vai soltar um cheirinho ruim, Isso. que é o que aqui no Brasil vai dar o nome popular em muitas regiões, vão chamar de aranha-alho, aranha-bode. Lá na região onde eu nasci, eles chamam de aranha fedorenta. Basicamente isso. E você se apaixona pelo grupo antes de começar a pensar no aspecto reprodutivo desse bicho. Puta, Emílio, a história é um pouquinho mais complicada, Aham. porque, cara, posso dizer que eu era. Atualmente eu sou menos, mas eu era bastante aracnofóbico. Caramba! Era, bicho. Olha, Então- você fez o caminho do Batman, né? Seja o seu medo. No seu caso, pois pesquise o é. seu medo. Então, assim, dentro da caverna, eu não senti, num primeiro momento, nenhum problema com os opiliões em si. Para mim, tinha uma coisa muito consciente ali, que eles não eram aranha, não tinham veneno. E meu colega pós-graduando, ele entrou lá, pegou o bicho, botou na minha mão. Então, eu me senti absolutamente confortável. Mas dentro da caverna, tinha umas aranhonas grandes. E às vezes elas ficavam perto. Então, cara, no começo era uma coisa até meio incômoda, assim. Aquela sensação de estar naquele ambiente perto do bicho que eu estava curtindo, que eu estava aprendendo a gostar ali, e com aquelas aranhas perto. Demorou um tempo para eu conciliar essas coisas. Anyway. Então, num primeiro momento, era uma fase meio de descobrir coisas muito Legal. básicas. Quando eu comecei a estudar, esses bichos eram muito pouco estudados, praticamente não tinha nada, ninguém sabia nada. E o sexo também não era o que estava a pauta. Assim, A falta do momento no grupo, você tá falando. não, pra mim, né? Ah, pra você, inclusive. O que eu via dentro da caverna? As fêmeas cuidavam dos ovos. Isso chamou muito minha atenção e era uma coisa interessante. Os adultos formavam umas agregações grandes. Essas coisas também chamaram muito minha atenção. Então, a pesquisa começou por aí. Depois de um tempo, é que aí eu comecei a me perguntar. Eu comecei a perceber que, caramba, por que esses filmes colocam os ovos todas uma pertinho da outra? Aí eu saquei que tinha um macho que defendia a região da caverna, Isso é legal demais. aquela da parede, e aquela ali, na verdade, era um harém de fêmeas que ele estava defendendo de outros machos. Aí eu comecei a ver que aqueles machos efetivamente brigavam por aquele aspecto. Aí o sexo entrou depois. E eu acho que porque ele entrou meio
subliminarmente ali na O história. sexo entrou sorrateiramente na sua vida. Exatamente. Então, não foi alguma coisa que eu tive que encarar de cara. Então, eu comecei a ler meio tangencialmente, comecei a trazer as coisas. E quando realmente eu percebi que eu estava embebido naquele universo, eu acho que já não tinha mais muito espaço para gracinha. Quer ver uma coisa curiosíssima, bicho? Quando no meu laboratório é todo mundo profissional do sexo também. Né? E tem até garotos de programa, porque são os caras que fazem programa de computação para estudar sexo. Então ele é profissional do sexo. Exatamente. Então, cara, qualquer pessoa, qualquer civil que vê a gente conversando, quase com certeza vai cair na gargalhada e vai achar bizarro, mas a gente fala um monte de coisa. E aí copula, e aí ejeta esperma. Ninguém dá risada. Tem um nível de profissionalismo associado àquilo, a gente meio que normaliza. Os profissionais do sexo. Exatamente. É tudo muito natural, sabe? Então, e uma outra coisa, como eu comecei a estudar um bicho que está muito longe da gente, cara, assim, até mesmo o universo sensorial de um opilhão é um treco completamente diferente. A gente enxerga e ouve. Isso aqui são os nossos 2 canais, né? Tira isso da gente, a gente está desconectado, basicamente, unplugged. O opilhão não enxerga e não ouve. Então, assim... É outra interação com o mundo que a gente não consegue nem entender como é. Mal consegue. Então, era uma coisa muito distante. Então, a literatura de sexo em humanos, eu fui ter contato quando, muito tempo depois, eu fui adquirir aquela maturidade de falar assim, tá bom, agora eu entendo um pouquinho, uma melequinha desse grupo de opilhões. Comecei a tatear aqui essas questões relacionadas a sexo. Vamos estudar teoria de fato? Vamos aprender onde eu estou pisando, né? Nos ombros de quem eu estou, né? Aí sim que eu fui começar a ler. Você pode falar pesquisando opiniões ou numa suruba. Né? Exato. Voltando a falar sobre sexo. Desculpa. Nos ombros de quem... onde eu tô. Sabe? Essa dos ombros de quem... É verdade. A minha referência era um pouco mais nobre que essa, mas anyway. Mas que também pode ser usado para uma coisa subindo no ombro de gigantes, que você também pode usar numa suruba. Também é possível. É possível. Usar numa suruba. Todo sério. Mas e aí aqui, indo pro livro e aí chegando no tema. Mostra o livro depois. depois. Que você vê, tô mostrando o livro aqui, ó. Que ele tá lançando o livro. Lançamento desse livro aqui, o link está aqui embaixo. Você tem a obrigação de clicar no link. Se você achar interessante, faça a sua compra, mas tá aqui, ó. Não esqueça. E esse livro, ele é muito focado, assim, em sua maioria, na reprodução da natureza. Tá. Se eu fosse resumir, assim, do que se trata... E a ideia surge, e aí eu tô partindo do princípio do que você falou, dessa percepção talvez externa desse tratamento que você sempre deu de biológico em relação ao sexo. Você falou assim, às vezes as pessoas escutam a gente falando sobre as coisas e acham curioso ou dão risada disso. E, cara, a hora que você vê gente externa rindo disso, você fala, cara, isso pode ser legal para colocar num livro para as pessoas entenderem como funciona. Mais até do que isso, gente, tem um negócio assim, eu converso muito sobre essas coisas com as minhas irmãs, que não são biólogas. Uma irmã é educadora e a outra é professora de português. Quando eu vou em Uber, putz, eu converso pra caramba. Na época que eu pegava táxi, era com o taxista. Ou seja, tem um monte de pessoas fora desse mundinho da academia. E quando as pessoas, com o que você trabalha? Eu estudo sexo. Isso já, óbvio que eu falo pra chocar. Lógico, é óbvio que esse é o objetivo. Aí isso gera aquela curiosidade. O que você faz? E assim, as pessoas têm uma curiosidade danada para saber. E é um tema que, obviamente, é super interessante. E aí o livro, eu estava comentando com você que em algum momento eu decidi explorar o mundo teórico, aprender a teoria. E, cara, isso abriu a minha cabeça, eu comecei a estudar coisas que eu nunca tinha passado na minha cabeça, porque eu aprendi muitas coisas novas, e eu percebi que várias dessas coisas da teoria, elas são facilmente acessíveis para as pessoas. Elas oferecem uma perspectiva muito bacana sobre como o mundo de fato funciona. E se a gente apresenta isso de uma maneira suave, leve, amigável, eu acho que pode ser uma contribuição muito legal para as pessoas entenderem um tema que, no geral, é tratado como tabu. Sim.
que a gente não tem coragem nem de falar entre a gente, nem com os nossos filhos, e que tem um monte de coisa legal que pode até, em certo aspecto, normalizar uma coisa que deveria ser Pois normal é. mesmo, né? Que faz parte da natureza com muita variedade. Por exemplo. Ah, aí, Carlos, às vezes esse ponto que ia chegar. Ah, Tem um monte de coisa, de novo, voltando ao começo do papo, que tem um monte de coisa que a gente trata como tabu, e é tabu entre seres humanos, não tem problema. sim. E aí tem N razões para ser tabu, mas que são coisas que acontecem na natureza normalmente. Uhum. Ele tinha comentado com a gente, Carlos, Ah. sobre cinto de castidade, por exemplo. Ah, Já usou, Carlos? não. Tem vontade, Nunca- Carlos? não mais, né? Agora. Agora que sua filha nasceu... Não. Não, nunca usei. mas como assim cinto de castidade na natureza? Não, eu digo porque eu não sou mais casto, né? Ai, você... Não, mas você pode voltar a ser, Carlos. Posso voltar? Por assim, exemplo, a sua esposa está onde agora? Em casa, E você está onde aqui? fora agora? de casa. Fora de casa. Ela poderia exigir que você saísse com cinto de castidade para não fazer besteira agora. Ah, tá. Não tem a ver com virgindade. Não. Não. É, só para pra impedir. não impedir a cópula. Exato. E aí ela fica com a chave do Ah, cadeado lá na sua casa. Nossa, eu tinha uma visão toda errada. Achei que Não, cinto aparentemente de... isso é uma estratégia coercitiva. Aham. No caso aqui, o Emílio está sendo muito gentil e provocativo e botando a sua esposa colocando, mas isso tradicionalmente era feito o homem colocando um cinto de Perfeito. castidade na mulher. Tem museus, de forma, né? Tem museu, tem de forma museus. que ela fosse impedida de ter relações sexuais. Era possível urinar, mas a penetração aparentemente era impossível. Isso Que louco acontecia, isso. por exemplo, quando os caras iam viajar. Vai Iam por uma pras cruzada. cruzadas, ele ia ficar 6 meses fora. Eventualmente um não ano voltar. Fora, eventualmente não voltava. Ok. E ele colocava um cinto de castidade na esposa e levava a chave embora. Eram outros tempos. Isso, exatamente. Ah, Mas e que- na natureza também tem cinto de castidade, é isso? É onde a gente quer chegar? Legal. Então, assim, antes da gente entrar nesse terreno pantanoso, que é Ok. das bizarrices da natureza, vamos fazer um disclaimer aqui. Moçada, importantíssimo. Evolução é amoral. Não Só existe, Fala não aqui na existe pontinha. absolutamente nenhuma moralidade envolvida nas regras que ditam o processo de evolução. E todo mundo que assiste aqui o canal já deve estar literalmente careca de saber essa história. Eu tava falando disso outro dia. O leão não mata a zebra pensando, oh meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa moralmente correta Exatamente. ao comer essa carne? Ou o Então, filhotinho, ou o Exato. indivíduo mais velho. Exato, não- Esse tipo de coisa não está em jogo. Não podemos romantizar a natureza. É Ela é isso. selvagem. Romantizar ou moralizar. É. É, Moralizar, tá então, certo. assim, uma coisa super importante é que tem um monte de comportamentos que acontecem na natureza que, de uma perspectiva humana moral, são atrozes. Uhum. E a ocorrência dessas coisas na natureza não deve ser usada como justificativa porque Tá. é natural, Entendi. porque ocorre na natureza, aham. nós devemos Logo. aceitar como algo natural. Né? Então, isso é uma falácia lógica super importante que um monte de gente, às vezes, evoca porque está na natureza, porque é normal, deve ser aceitável. Então, o disclaimer aqui é basicamente esse, ou seja, vamos falar de coisas que acontecem na natureza, para as quais a gente tem uma explicação científica bastante razoável, que eventualmente a gente tem análogos nas sociedades humanas, mas que entre nós isso é moralmente execrável. Perfeito. Ok? Excelente. Então, Beleza. virada essa página, vamos falar então das baixarias. Apesar de eu achar que você deveria estar de cinto de castidade ainda, mas isso é só a minha opinião. Não, é só a minha opinião. Eu não acho que você vai fazer nada. Você vai passar o dia inteiro comigo, daí depois você vai pra casa, tá tudo bem. Mas... Eu não sei o que falar com relação a isso. Nessa hora você não fala nada. Vou ficar na minha. Bem, Ah. mas então, de fato, na natureza, a ideia de um cinto de castidade, e aí vamos operacionalizar isso para entender melhor o que é o macho colocar alguma estrutura que bloqueie a entrada da genitália feminina. Mas na tudo bem? natureza existe isso? Cara, existe, e a diversidade de formas que isso pode ter é absolutamente estrondosa. Ok, que louco isso. Estrondosa. Então, Porque parece ter uma consciência ali do macho de que não, ninguém vai copular com você, só eu. Ó, botei uma teia de aranha aqui, quero ver agora. Então, mas é que falar
O cuidado que a gente tem que tomar é justamente esse. Assim, Tá. né? Eu vou te dar um outro Ele acabou de exemplo. falar que não dá, porque a Isso. gente usa muita referência nossa, né? Isso. Eu vou te dar um exemplo. Nosso que mundo não é a esse gente aplica. Para não queimar a pauta do Glau. Ah. Tem um fenômeno que você vê de formiga, que quando começa a chover e o nível da água sobe, ou quando elas encontram um campo, uma lâmina de água, uma formiguinha gruda na outra, elas vão se grudando uma na outra, E faz uma e elas ponte. formam um barquinho, um de barquinho. formiga. Como se Tá. fosse uma balsa. Como se fosse uma É muito balsinha. louco isso, né? E aí as outras vêm carregando coisa e tudo mais, sobem nelas e elas saem flutuando, é um barquinho. Aham. Isso acontece na natureza. Isso não quer dizer que uma formiga chegou e falou, vamos fazer um barquinho. Não existe esse nível de, pelo menos que a gente sabe, porque ninguém Até tá dentro da- porque, se tivesse uma consciência entre as formigas, vamos fazer o barquinho, ia ter uma treta de que, tá, quem vai ser a primeira Exato, base do Só barco? pra começar. Exato. Né? Quem é que vai levar água na cara? Exato. Né? Então, Começa vocês aí, eu faço o mastro, eu faço a vela lá em cima. a gente tende a olhar para esse tipo de fenômeno e colocar na cabeça do bicho a gente pensando de, eu vou construir um cinto de castidade tal e colocar Tá, no bicho. entendi. Ou eu vou fazer o barquinho e aí a gente vai conseguir atravessar desse ponto da água para outro ponto da água. Que a formiga muitas vezes nem está enxergando do ponto A para o ponto B. Sim. Então o cuidado que a gente tem que tomar sempre quando a gente fala disso é que essa intencionalidade muitas vezes é uma coisa nossa e não dos organismos que a gente está estudando. Perfeito. Certo? Mas quais são então os animais que Quais exemplos que a gente poderia de dar aí cinto dessa de variedade de castidade cinto de na castidade? natureza? Ok? Em inseto, por exemplo, a gente tem muitos, e esses cintos de castidade, eles podem ser tanto substâncias que o macho deposita depois da cópula na entrada da abertura genital, de modo que cria como se fosse um tampão genital mesmo, um Olha, plug gente. genital, que é o nome que a gente chama. Aham. Escorpião também tem isso. E tem alguns casos em que o macho transfere para a fêmea um pacote de esperma, que a gente chama de espermatóforo. Então, é um conjuntinho de esperma que está ensacado dentro de uma estrutura, geralmente, às vezes, ela é dura, quitinosa. E essa estrutura dura, ela mesma, ela tem uma função dupla. Ela é um pacote de esperma que transfere esperma para dentro da fêmea, mas a estrutura dela bloqueia a entrada no momento em que ela é transferida. Então, ela funciona como se fosse uma rolha contendo esperma. Essa é uma outra forma que a gente tem de tampão genital, de cinto de castidade em insetos e aranhas. Aí, se a gente vai para as aranhas, a gente entra em casos, o nível de bizarrice aumenta um pouquinho. Nas aranhas, a gente tem um dos apêndices que estão logo aqui na frente delas, nos machos, aquilo ali foi, no mais exemplo clássico de gambiarra evolutiva, uma estrutura que na fêmea é usada predominantemente com uma função sensorial, tudo isso, nos machos aquilo ali foi cooptado para virar uma genitália. Então, a genitália do macho é dupla e ela está bem pertinho da boca ali, com dois apêndices grandes. Em algumas espécies, ele insere essa genitália dentro da fêmea, transfere esperma e aí depois ele rosqueia o próprio corpo e quebra a genitália dele dentro da fêmea. Ficar ali. E ela fica ali obliterando a entrada da genitália feminina. Eu vou traduzir para você abrir a boca de vez. O bicho tem 2 pintos em volta da boca que ele quebra a ponta na genitália para impedir que outro bicho se reproduza com aquela fêmea. Ok. Em bom português é isso aí. É como se alguém tivesse dois pênis assim do lado do rosto. Exato. Da E aí boca, embaixo, assim. Embaixo da boca, assim, isso. Ruas. Oi. É exatamente isso. Aham. E aí, depois que Gente, você que copula com a louco fêmea, isso. você ainda quebra a pontinha. Gente. Pra ficar de rolhazinha ali e impedir que ela se reproduza. Ok. Essa é uma outra forma de cinto de castidade que a gente tem na natureza. Ok, esse eu não conhecia. Falando e o que é legal... Esse podia entrar pro pênis que bizarros. não, e não só pênis bizarros, entra pra Não, gambiarra. e é duplo, é duplo. Não, e entra pra gambiarra. Ele é assim? Ele é, Não, ele é cada assim. ele é assim. E Tá. ele entra pra gambiarra. Porque evolutivamente ele tinha uma outra função. Ele é um reaproveitamento de algo que tinha outra função. É uma grande gambiarra evolutiva. Isso é uma grande gambiarra. Ou seja, sobrou um apêndice ali. Tinha outra função. Quer saber? Bota um pênis ali, tá tudo certo. Um não, Exata- dois. Dois. Dois? Não subestime. Ok. Coloca 2 ali, é isso. Mas era o senhor, siso mas senhor, sobrando. tem que fazer alguma outra coisa. Quebra a ponta. Pronto, resolve.
Ainda tem um segundo aí para. Exato. Dando uma Exatamente, segunda mas- chance. Exatamente. Uma segunda chance para Mas você. nesse caso específico, o macho tem essas 2 chances reprodutivas, então. Só isso. Se ele não atingir sucesso reprodutivo nessas 2 ocasiões, ele... Bem, Apesar que a hora que ele já fecunda, já resolve o problema. ele fecundou também, né? uma fêmea, geralmente Isso. ele, até onde eu saiba, eu não tô lembrando exatamente o caso, mas eu acho que ele quebra um pedipalpo com uma fêmea e quebra um outro com uma outra. Aham. Eu não acho que ele quebre os 2 com a mesma fêmea, Tá. porque a fêmea também é curioso, ela tem 2 entradas vaginais. Então, a aranha é uma das poucas espécies da natureza que você pode dizer que ela é meio virgem. É verdade. Você é virgem? É. Metade. Ela é meio virgem. É quântico, né? Sim e não. Sim, não, é verdade. Do lado Sim, direito, eu a sou aranha virgem. Schrödinger. Ok. É verdade, ela é meio virgem. Então, o quântico. macho ele tem 2 pênis e a fêmea 2 vaginas. É. Isso, mas pelo que o Glauco tá lembrando, ele só usa um pênis com uma e daí E o- depois ele procura outra. Eu acho que sim. Uhum. Então, esse é um outro caso de tampão genital que acontece na natureza. E aí, a gente começou a falar que no caso de ser humano é uma estratégia do homem, coercitiva. E nesses casos que eu mencionei aqui agora, também tem um componente muito grande masculino. E qual que é a lógica básica? Assim, é muito comum na natureza que as fêmeas copulem com 2 ou mais machos. Assim, isso, curiosamente, parece ser a regra na natureza. Mesmo nos casais que a gente, olhando, considera monogâmico. Mesmo nas espécies que a gente diz socialmente monogâmicas, geneticamente a gente detecta ali que houve traição. O nome bonito para isso em biologia é cópula extrapar. Ou seja, traição. É um nome bonitinho. Isso. É, exatamente. Você Meu não bem, veja bem. Não te não é trair. traição, é cópula É extrapar. cópula extrapar. Pô, muito mais formal. Muito mais- muito mais biológico. Hã? Né? Muito mais biológico. Ok. Ó, fica aí a dica para quem... Volta a né? ideia de Carlos Osso se desculpa. De qualquer forma, tem essa ideia de que no momento que a fêmea copula, pode copular com mais de um macho, o esperma de 2 ou mais machos vão competir ali dentro pela fertilização dos óvulos. Aham. Então, o significado adaptativo de um tampão genital é você eliminar a concorrência. É garantir a paternidade. É aumentar as chances de que o seu esperma não vai encarar a competição dentro da fêmea. É interessante isso, porque assim, eu não sabia disso. Para mim, a competição era sempre física. Então, essa coisa, o macho lutar com o outro para disputar a fêmea. E para mim, assim, evolutivamente, você tem que se procriar. Uma vez procriou, a natureza está pouco se lixando para você, pode ficar velho e morrer, tô nem aí, né? O objetivo é se procriar e espalhar sua genética. E para mim, até então, era a disputa da fêmea, mas eu não sabia que existia uma competição interna na fêmea também. Também Carlos, tem. isso é Um maravilhoso. esperma lutar com o outro. Fico muito feliz que isso seja uma novidade para você, porque É uma novidade. o titio Darwin, ele foi exatamente até onde você chegava, que é as fêmeas estão escolhendo os seus parceiros e os machos estão brigando entre eles para ter acesso às fêmeas. E essa noção, ela perdurou literalmente até 1970, Olha aí. quando um cara teve a sacada de que, olha, pera lá, mas se a fêmea está copulando com mais de um macho e tem esperma de mais de um macho ali dentro, os machos estão continuando competindo dentro competição da não fêmea. acabou ainda, né? Não Os acabou. espermatozoides se enfiando porrada lá dentro, cara, pra Não, disputar o óvulo. Exatamente. E quando você fala porrada, algumas vezes é quase é isso, literal. tudo bem? É quase isso. Rapaz. Tem mecanismos de agressivos entre espermas de diferentes machos. O negócio Porrada é de surreal. esperma! E do mesmo jeito que tem a competição dos machos dentro da fêmea, que é o que a gente chama de competição espermática, tem a fêmea escolhendo dentro dela o esperma do macho que ela mais gosta. Não, eu prefiro acreditar em criacionismo. Ah, A Como fêmea assim? decide dentro dela qual que é o esperma. Ok. E, cara, a natureza é tão inacreditavelmente criativa em relação a isso que hoje em dia a gente conhece mais de 30 formas diferentes que a fêmea pode selecionar esse esperma. Como é que ela... Tá, existe como, mas... Olha que louco, a fêmea, uma vez copulado, pra mim tá, e agora já era, Esse né? não é o fim da história, não é o The End. Ok. O filme não acabou aí. Na verdade, tá começando só o a segunda começo. temporada. Ok. A forma mais simples que a fêmea tem de rejeitar um parceiro com o qual ela copulou é ejetar o esperma dele imediatamente após a cópula. Faz sentido.
Ela copulou, o esperma entrou nela. Sim. Existem fêmeas que simplesmente, não quero esse macho, quero o filhote desse macho, não. Mas E ejeta fora. Ejeta pra fora. Literalmente, é cuspir. É ejeção de esperma, é cuspir. Olha. Não dá spoiler pra ele, Emílio. Por que você acha que ela faz isso? Porque ela tá desejando o macho que geneticamente é o maior, é o mais... Mas por que então ela se deu ao trabalho de copular com esse cara? Porque não foi consensual. Essa é uma possibilidade. Existem muitas espécies... Que na natureza rola isso. Exatamente. Nas quais as fêmeas estão sujeitas a cópulas não Né? consensuais. Não, esse cara, e ela ter o controle sobre isso é super importante. Esse Você cara não acertou queria. Uma das coisas você acertou. É exatamente essa. Ok, então... Aquele patinho maravilhoso, bonitinho do filme Patos, que na verdade é um marreco, 35% das cópulas que uma fêmea tem ao longo de uma vida são frutos de estupro. Isso eu tava ligado. E ela tem controle total sobre o esperma que tem dentro. Ela recebe e ela consegue simplesmente dar conta disso. Ignorar esse esperma. Olha só. Menos de 5% dos filhotinhos que ela tem são frutos de estupro. Ao passo que 35% das cópulas dela são frutos de estupro. Ou seja, na natureza, quanto mais a relação é não consensual, digamos assim, mais evolutivamente a fêmea foi criando estratégias evolutivas para impedir Lindo, maravilhoso. essa fecundação com êxito. Isso. Fantástico. Antes você havia falado assim, romantizar a natureza e eu preferi o termo moralizar. Agora, a gente vai entrar no termo da romantização. Muitas pessoas acham que o fato de haver a formação de um casal, mesmo quando é um casal monogâmico, de longa duração, que aquilo é uma relação harmoniosa. Tipo o pinguim, né? Pinguim então fica, Imperador é o monogâmico, caso, protege o ovo, o pai vai trabalhar, vai procurar Exatamente. caça, a mãe fica lá. O do pinguim é melhor ainda, porque ele é um exemplo pro ser humano, porque o pai fica com o ovo. O pai que e a fica, fêmea né? vai se alimentar. E aí eles trocam de lugar. É tudo fofinho. Essa ideia é romântica. Da nossa moralidade acaba associando com, né? Lógico. Olha só, que Exatamente. belo, né? Essa ideia de que existe uma cooperação entre os sexos, na verdade, é uma enorme falácia, porque o que existe, na verdade, é um conflito. O que a gente chama em biologia, não de uma maneira desprovido de intencionalidade, mas a gente diz que existe um conflito de interesses. O que aumenta o sucesso reprodutivo da fêmea não necessariamente é a mesma coisa que aumenta o sucesso reprodutivo dos machos. Então, esse conflito de interesses entre machos e fêmeas acaba levando a situações em que os machos busquem cópulas forçadas que as fêmeas não estão querendo, basicamente. Então, e eu vou repetir o seu disclaimer, desculpa te interromper. Em patos. Ótimo, obrigado. Você não é um pato. Exatamente. Você que está assistindo é um ser humano. Sim. Pare, o Glauco falou isso lá atrás, eu vou repetir, a gente vai repetir isso em Obrigado. 3 programas que a gente vai gravar. Obrigado. Você não é um pato, você é a porcaria de um macaco pelado, culturalmente formado, em que coisas assim são coisas que a gente mentalmente consegue decidir se vai fazer ou não, Exatamente. e a gente entende que na nossa espécie, dentro do nosso comportamento social, não cabem e são abjetas. A gente tá falando de patos, certo? Fantástico. Desculpa Obrigado. te interromper, Obrigadíssimo. perdão. A gente vai repetir isso várias Eu vezes. acho que essa freada de rearrumação assim, é importante Isso. várias vezes. É. Fantástico. Porque senão hoje já escuta, mas o meu sucesso reprodutivo é medido. Não, você não E é um pato. foi o cara que Ele o foi profissional do professor da USP lá. sucesso. Não, não é isso. Você não é uma abelha, você não é um pato, você não é um opilião. Então, não. Você não é um alfa, não é um beta. Isso, inclusive, existe uma discussão muito grande, inclusive, se esses negócios de alfa e beta existem, mas isso a gente conversa. Não, no mesmo outro que existisse momento. no grupo de animais, não Foda-se, quer dizer que que você- existiria no Exato, nosso grupo. exatamente. Como espécie Dos humana. opiniões que eu estudo, existe Isso. alfa e beta. Aí, ó. Né? Por exemplo, e você definitivamente não é um opilião, certo? Bem, uma outra razão pela qual a fêmea pode simplesmente não querer usar o esperma daquele macho pode ter sido uma cópula consensual, tudo bem? Mas a beleza dessa história toda, e que foi uma grande sacada que aconteceu em 1996, eu não sei para vocês, mas 96 para mim é ontem. Sim, mas é. A grande sacada que esse pesquisador teve foi a seguinte: olha, a fêmea continua adquirindo informação sobre a qualidade de um parceiro durante a cópula.
Durante. Vamos ver se você Você merece. gostou dele antes, aí na hora da cópula Exatamente. não é tão bom. Não. E aí, vocês aqui são o grande canal sobre a diversidade da morfologia genital masculina. Uma das explicações por que a genitália masculina é tão inacreditavelmente diversificada é porque ela é um mecanismo de estimulação genital feminina. Uhum. E muitas dessas estruturas bizarras, elas existem porque elas tocam terminações nervosas dentro da genitália feminina. A movimentação que o macho faz da genitália estimula partes especificamente sensíveis da genitália feminina e, portanto, de acordo com a estimulação que essa fêmea recebe durante a cópula, ela pode... Olha, ele era até bonito. Mas soca fofo. Mas na hora de não me sabia estimular fazer, geneticamente... Não rolou. E aí ela cospe, Ela ele não ejeta. se procria. Tcharam. E aí o cara que estimulou melhor, o pinto dele evolutivamente vai Exatamente. se Ou o desenvolvendo. comportamento também. Seja a morfologia ou o comportamento durante É. a cópula, porque pode ter toda uma questão de toques externos, tudo bem no Tá, corpo. mas podemos dizer que o pinto do macho evolui mas em prol do estímulo na genitália feminina? É isso. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das pressões seletivas. Não é a E a pressão única, seletiva. Logo tem mais pinto diferente que pepeca diferente? seguramente sim. Olha aí! Muito bom, Carlos Ruas. Já que nosso pinto evolui em prol da genitália feminina, e logo a gente tem que Vai ter mais diversidade. fazer malabarismo aqui pra É coisa isso, cara. acontecer, mais do que elas. É exatamente essa a ideia. Eu já ganhei meu diploma. Ganhou o seu diploma Obrigado. de genital. Qual que é o nome? Sei lá Vamos qual é. Genitólogo. Genitólogo. Tomemos cuidado, vamos Genitólogo. pensar até o final Se do eu começar a vídeo. chamar de genitólogo, você vai gostar Bote dessa ideia. no chat qual que é o nome do meu diploma. Se a Isso aí. Tupá é demonóloga, você é pintólogo ou genitólogo. Isso. Ok, Aí você escolhe. tá. Eu vou pensar aqui, tô ainda elaborando. Cara, e aí, puta, é muito louco pensar nessa história. E a sua conclusão é brilhante, porque é isso. Se a natureza, você tem diversidade, e em cima de diversidade você vai ter pressões seletivas, no caso de seleção, é claro. Evolução é mais diversa do que isso, a gente já falou disso várias vezes. Mas a seleção pode acontecer nesse nível. Uhum. Tem que saber dançar. Uma analogia que eu faço no livro, e eu acho que talvez seja útil para quem está com dificuldade de entender isso. Imagina que a parte interna da genitália feminina é um tabuleiro de batalha naval, tudo bem? Ok. Barquinhos, e você vai Aí, adivinhar onde fica. Tá, Os barquinhos, vamos ver você onde você vai coloca lá. chegar. Os barquinhos ali. Ah. O macho não sabe onde estão esses barquinhos. Você concorda comigo? Num tabuleiro de batalha naval é alguma coisa que você não sabe onde está. Ele tá tapado, lembra? Tá, como joga ok, a batalha tá naval? tapado, Então, sim. Maravilha. os barquinhos estão lá do outro lado, você não sabe o que tá Então, acontecendo. a fêmea é como se fosse o oponente, entre aspas, aqui, e ele tem barquinhos ali. E aí, vamos supor que a primeira forma de genitália seja alguma coisa absolutamente reta, sem nenhuma expansão, e ela atravesse longitudinalmente esse tabuleiro, e ela não pega nenhum barquinho. E esses barquinhos, na verdade, são terminações nervosas que, se tocadas, estimulam a fêmea, e ela sente que aquilo ali ela está sendo estimulada, e isso é alguma coisa positiva, gera estímulos positivos para o uso do esperma desse macho. Ok. Então, num primeiro momento, todo mundo tem uma genitália reta, ninguém toca nada, mas não acontece nada. Aí surge um mutante bizarro que tem uma estrutura lateral assim. E essa estrutura lateral calha de tocar num submarino que está ali. Um dos barquinhos. É pura coincidência. Uhum. Ele toca. Então, no momento que ele entra, esse movimento aqui, ele estimula essa terminação nervosa, que é o submarino da fêmea no trato genital. Cara, essa mutação promove uma tremenda vantagem para esse macho, porque esse estímulo positivo que ela recebe aumenta a chance dela usar o esperma desse cara. Os filhotes desse macho que tem essa mutação que toca o submarino da fêmea tem uma chance muito grande de ser pai também, porque eles estão estimulando as parceiras dele adequadamente. Em pouco tempo, todos os machos na população vão ter essa projeção. Essa Em pontinha. pouquíssimas gerações isso vai ser selecionado. Exatamente. E aí você imagina que aí surge uma outra mutação que eventualmente toca uma outra estrutura. E aí você vai agregando, vai botando penduricalhos na tua árvore de Natal que vão tocando diferentes barquinhos que estão nesse Não tem um tabuleiro. mancebo da sua casa, quando você compra o mancebo, É isso. ele tá ali uma coisa só, sem nada. Aí você vai e bota
o chapéu, bota o casaco, tem roupa da semana passada. Essa é a ideia. Quando você vê, aquele mancebo tem umas 40 camisas ali. Ele tá caindo de tanto peso. É o pênis evolutivo, é esse mancebo que você usou como armário. Essa é a armário. história evolutiva do pênis, com a única diferença que aquilo ali está simplesmente só segurando coisas e aqui a ideia de que ele está estimulando a genitália da fêmea. Tá todo carnavalesco já. Essa é a ideia. Okay. Essa é uma das explicações possíveis. Sim. Carlos Ruas. Oi. Histórias como essa, sabe onde você vai encontrar? Aonde? Nesse livro aqui, cara. Darwin vai ao cinema. Está aqui, Darwin vai ao cinema. Não qualquer cinema. Não a qualquer vai cinema. No Dark Room. Olha o que tá passando na tela aqui. Tirem as crianças da sala. Tartarugas transando. Tartarugas transando. Então o link do livro do Glauco tá aqui embaixo. Mestre cara, Splinter. já tem 40 minutos que a gente tá falando disso e a gente nem encostou em nenhum terminal nervoso de fêmea nenhum para estimulá-la a comprar esse livro. Porque o tanto de história que tem aqui dentro, que a gente vai gravar em outros vídeos, cara, daria pra gente fazer dezenas de vídeos com o Glauco. Então não esquece de clicar no link Mas aqui embaixo. estamos estimulando o seu interesse. Exato. O seu intelecto, Carlos. Exatamente. Estamos estimulando o seu intelecto. Clica no link aqui embaixo. Sua obrigação de dar uma olhada nesse livro. Tateando, criando peripécias para o seu intelecto. Vou fazer uma promessa aqui. Vai ter um vídeo de pinto. Vai ter vídeo. Esse é o primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo. A gente está queimando a largada. Com o professor Glauco. Isso. São as preliminares. São as preliminares, exatamente. A gente ainda quer fazer mais alguns vídeos com o professor Glauco, porque tem muita coisa interessante, ok? Do mundo da natureza. E se você estiver vendo esse vídeo atemporal, talvez já esteja aí no ar o vídeo 2, o vídeo 3, falando dessas curiosidades, peripécias e ciência sobre a reprodução dos animais. Excelente, Carlos Ruas. Muito bom, Glauco. Valeu demais por estar aqui com a gente. Prazer, obrigado pelo seu tempo. Finalmente deu certo. Ufa! Tô feliz demais de você estar aqui. As agendas são pesadas. O Glauco tá viajando, orientando aluno, indo pro campo, fazendo um monte de coisa. Mas valeu demais por estar aqui com a gente. Prazer enorme, gente. Valeu, gente. Brigadão. Esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal aqui embaixo. E deixa suas dúvidas aqui embaixo, porque se a gente não falar nos outros vídeos, eu fiquei enchendo o saco do Glauco para ele voltar aqui para responder também. Beleza? Falou, tchau. Valeu. Até mais, gente. Olha para onde só o dinheiro público está indo. Não tem esse argumento? Claro que tem, Cara, quando tem. a gente ganhou o Ig Nobel...